Gênesis, capítulo 38, versículo 1 até o versículo 11. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Neuza, que está aí atrás, junto com a nossa irmã Maria Deodato. Deus abençoe, irmã Neuza, satisfação ter a senhora conosco aqui, viu? Em nome do Senhor Jesus. Os nossos amigos visitantes, a família aqui, parece que é tudo família da irmã Marisa. Que bom ter vocês aqui, uma satisfação, tá bom? Sintam-se bem no nosso meio, uma satisfação mesmo tê-los conosco aqui nessa noite. Sintam-se bem em nome do Senhor. Gênesis capítulo 38, versículo 1 até o versículo 11. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulam, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quizib quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Amém e glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, como nós temos público, como nós temos uma plateia que é heterogênea, isso é, que não é igual, nem todos têm o mesmo nível de conhecimento da palavra de Deus. Algumas pessoas leem esse texto e já faz todo o filme na cabeça, já sabe tudo que está escrito aqui. Para algumas pessoas é bastante difícil de entender aquilo que aqui está escrito. Mas, como uma introdução, nós podemos dizer assim que, irmãos, Deus ele trabalhou de uma forma a ter um povo aqui na face da terra. Então nós sabemos que Deus criou Adão, que o pecado entrou no meio da humanidade, a humanidade se multiplicou, o pecado também se multiplicou, de uma forma que Deus enviou um dia um dilúvio. E desse dilúvio toda a humanidade morreu, exceto 3 homens, 3 mulheres e Noé e a mulher dele, 8 pessoas, e através desses 3 casais, Deus começou a multiplicar a humanidade novamente. E aí, irmãos, quando a humanidade se multiplicou novamente, o pecado se multiplicou novamente. E Deus havia jurado: não vou matar mais, como eu matei da primeira vez por causa do pecado. Então Deus ele fez um novo início. Como que Deus fez um novo início? Ele escolheu um casal de idosos, uma mulher com 65 anos, um homem com 75 anos,
ele já não tinha mais forças para ser pai. Ela já não tinha mais o aparelho reprodutivo para ser mãe. Abraão e Sara eram seus nomes. E Deus falou: através de vocês eu vou começar uma nova história, através de vocês eu vou começar um novo povo, através de vocês eu vou fazer a história acontecer. Através desses dois velhinhos, 75 e 65 anos, que ele chamou. E aí, irmãos, por obra e graça do Espírito Santo, depois de 25 anos ainda, quando a Sara estava com 90 anos, quando Abraão estava com 100 anos, foi que veio a semente prometida por Deus. E Abraão teve um filho chamado Isaque. Depois, passou o tempo, Isaque teve um filho chamado Jacó. E Jacó teve 12 filhos, 12 homens. E aí sim, através desses 12 homens, que com as suas esposas, dos 12 homens, começou a se multiplicar e começou a se formar o povo de Deus na terra, que recebeu o nome de Israel. Recebeu o nome de Israel. Então tinha lá 12 tribos, se multiplicaram em 12 tribos. Esses 12 filhos começaram a se multiplicar. Então, irmãos, coisas aconteceram na vida desses 12 filhos. E essa história que nós estamos lendo aqui é de um filho de Jacó, dentre esses 12, que se chama Judá. Então tinha o Rúben, tinha o Benjamim, tinha o José, tinha o Simeão, tinha o Levi, tinha 12, e tinha um que se chamava Judá. E o Judá, irmãos, é um dos filhos de Abraão, de Jacó. O que aconteceu com ele? Ele desencaminhou um pouco do plano que Deus havia programado, das orientações que Deus havia dado para o seu avô Abraão. Então era Abraão, Isaque e Jacó, para o seu bisavô chamado Abraão. Então está dizendo aqui que o Judá saiu do meio do povo que não era para sair e se misturou com as nações da terra em que eles estavam, que eram os cananeus. E aí que a história se desenvolve. Então, irmãos, o que aconteceu? Ele saiu do meio, foi para o meio dos cananeus, está dizendo aqui o texto, e aí ele encontrou lá um amigo chamado Adulão. Através desse amigo ele encontrou uma outra pessoa chamada Sua. Não é um nome comum para nós, mas era um nome da época. Ele encontrou um homem chamado Sua, e o Sua tinha uma filha. E o Judá se misturou com os cananeus, que não era para se misturar, e teve um casamento com a filha de Sua, que a Bíblia não fala o nome. E aí ele teve 3 filhos com esta mulher. O primeiro se chamou o segundo se chamou Onã, e o terceiro se chamou Selá. Então essa é a história. Então tinha lá o Judá com a esposa dele, um homem chamado Judá com a esposa dele, 3 filhos. Estava lá o Onã e o Selá. Sei como é que ele fazia, né? A gente fala assim: vem cá, Davizinho, vem cá, Joelzinho, né? Acho que eles falavam: vem cá, Erzinho, né? Alguma coisa assim, né? Vem cá, Selazinho, vem cá, Onãozinho, né? Então tinha os jeitos dele lá. Mas o certo, irmãos, é que eles cresceram, e aí a Bíblia fala que, conforme o costume da época, o pai deles, chamado Judá, arrumou uma esposa para o mais velho. Imagina-se que ele tinha por volta de 18, 20 anos. E o texto aqui está dizendo, que nós lemos, que esse Deus não se agradou dele, Deus achou maldade nele, e ele morreu. E a esposa dele, que foi chamada aqui, que ele deu um nome para a esposa do chamada Tamar,
Para nós é comum o nome Itamar, mas essa mulher se chamava Tamar. Então a Tamar se casou com o Er. Só que o Er era mau, e a Bíblia fala que Deus matou o Er. E aí a Tamar ficou viúva. E conforme o costume da época, quando morria o irmão mais velho, o outro irmão precisaria de se casar com a viúva. Esse era o costume do Antigo Testamento, era o costume desses povos aqui. E isso aconteceu. Então, a viúva do Er se casou com o segundo filho, que era o Onã. Mas a Bíblia fala que o Onã, quando nascesse o primeiro filho dele, não seria dele, era o costume da época, seria do Er, seria como se fosse um filho dele. Então, quando ele tinha o ato conjugal com a esposa, ele não consumava, de uma forma que ela não engravidava. É o que o texto está dizendo aqui. Isso daí foi uma coisa que Deus viu, que Deus não se agradou na vida do Onã. E aí a Bíblia fala que Deus matou também o Onã. Está escrito aqui na palavra. Deus é aquele que dá a vida, é aquele que tira a vida. O Senhor enriquece, o Senhor empobrece. Ele é o Senhor. E ninguém chega para ele e diz assim: o que fazes ou o que dizes? Ele é o Senhor. E ele está dizendo aqui o texto que matou. Só, irmãos, que o terceiro filho, que agora seria na ordem para casar com a Tamar, ainda era criança, ainda não tinha idade para casamento. Então o que o sogro da Tamar, o Judá, fez? Falou: você aguarda lá na sua casa, guarda as suas viuvez, se guarda lá, fica lá pura, porque quando o Selá tiver idade, eu vou dar ele em casamento para você. Foi isso que ele prometeu. E aí a Tamar, como uma boa nora, foi e se guardou. Tá bom, ela se guardou. Essa é que o texto aqui está dizendo. Ela foi para a casa dela e se guardou. E o tempo começou a passar. O que aconteceu durante esse tempo? O próprio Judá, que já tinha perdido 2 filhos, que estava com um filho criança, com a nora esperando, perdeu a esposa, que a Bíblia não fala o nome. Ele ficou viúvo também, ficou só. Então passou o tempo. Então tinha lá uma nora esperando, um filho crescendo, e ele ficou viúvo. Mas ele era um homem que cuidava, ele criava animais, ele tirava a pele de ovelhas, ele fazia lã, era um homem que cuidava. Então ele começou a passar o tempo, e aí o menino, a Bíblia fala que o menino cresceu. O menino cresceu, e o Judá não cumpriu a palavra de entregar o terceiro filho para Tamar, e a Tamar lá esperando. Estou vendo que o menino cresceu, eu estou me guardando aqui. O menino cresceu e nada do Judá entregar o terceiro filho para ela, como o costume da época. E ela lá esperando, ela olhando assim, tá bom. E aí, irmãos, ficou viúvo o Judá e ele continuou seguindo a vida. Um dia ele foi trabalhar e fazer uma checagem de como estavam os animais dele, diz a palavra. E aí ele levou o amigo dele chamado Adulão. Então eles foram lá fiscalizar o que estava acontecendo com os animais. O que o Judá fez? Estava viúvo, chegou lá naquele lugar distante, encontrou uma mulher com aparência de prostituta. E a Bíblia fala que este homem chegou para esta mulher com aparência de prostituta, falou para ela: olha, eu quero sair com você. E a prostituta falou, e a aparente prostituta falou: tá bom, a gente sai, mas o que você me paga? Aí eu te dou um cabrito. Mas cadê o cabrito? Não está aqui agora, então me dá alguma garantia. Então pegou um lenço dele, pegou um cajado dele, pegou alguma coisa assim como um anel dele, alguma coisa que se assinava, e deixou como garantia 3 objetos, e fizeram o pecado. Então quer dizer, o viúvo, que estava com a nora guardada em casa, estava com o filho crescendo, foi fiscalizar,
sozinho, viu lá uma prostituta, convidou e eles saíram. E depois ele voltou para casa e vida que segue. E aí, irmãos, o que diz o texto? 3 meses, daí ele pegou o quê? Mandou lá o cabrito para pegar de volta o cajado dele, para pegar de volta o lenço dele, para pegar de volta o carimbo dele, que ele tinha lá. E aí ele não encontrou mais a mulher. Falou: então deixa isso para lá, eu faço outro cajado, faço outro lenço, faço outro carimbo. E ficou assim, perdeu aquele símbolo. Aí o tempo passou 3 meses, chegou a notícia para o Judá: olha, Tamar está grávida, a sua nora está grávida. A hora que ele ouviu aquilo, irmãos, ele ficou furioso. A Bíblia diz que ele falou assim: tragam ela para cá, porque nós vamos queimar Tamar, porque ela não guardou a viuvez dela. Porque ele ouviu dizer que ela estava grávida já de 3 meses. E aí ele mandou chamar a Tamar. Quando, irmãos, ele mandou chamar a Tamar, ela veio. Ela falou: tá bom, vocês querem me matar? Eu venho. E aí eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 38, versículo 24 até o versículo 26. E aconteceu que, quase 3 meses depois, quer dizer, desse adultério, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida, ou pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão, do homem de quem são estas coisas, eu estou grávida, eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e esse cajado? E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, ele nunca mais a conheceu. Vamos entender aqui o texto, irmãos? A mulher apareceu grávida, já de 3 meses, a nora dele. E aí ele falou assim: vamos matar. Ela não guardou, ela foi infiel. Só que quando trouxeram, ela falou: espera um pouquinho, eu tenho aqui 3 objetos. Vocês conhecem esses objetos aqui? Sabem de quem eu estou grávida? Do dono desses objetos. Então, irmãos, quem era o pai da criança? Era Judá. Ele era o pai da criança. E aí ela falou: vocês vão me matar? Então, olha só, irmãos, a situação. Olha a cilada que ela preparou. Olha um abismo chamando outro abismo. Olha um pecado chamando pecado. Ele prometeu para ela: fica aí em casa, que quando o menino crescer eu vou te dar um menino. Ele não cumpriu a palavra, ele não honrou aquilo que ele havia dito. E aí a mulher, vendo o que estava acontecendo, se apresentou para ele. Mas vejam bem, meus irmãos, a situação de Judá. Quando ele se comparou, quando ele olhou para ela, quando eles cruzaram um olhar. Domingo passado nós meditamos aqui a palavra de Deus, nós expusemos a palavra de Deus, que quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, o galo cantou e o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus, não foi? Nós meditamos. Então não tinha como negar. Olha, um olhando para o outro, quer dizer, o Pedro, como eu disse, não podia dizer: não, foi a mulher, foi a serpente, foi o vizinho. Eu tenho razão. Não, Pedro fez aquilo sozinho, ele negou o Senhor. E agora estava ali, irmãos, a Tamar, que era a nora, e o Judá, que era o sogro, querendo matar a mulher porque ela estava grávida. Aí ela apresenta lá o carimbo dele, que é o selo, apresenta lá o cajado dele,
apresenta lá um lenço dele, um cordão dele, alguma coisa, e fala assim: olha, o pai da criança é o dono disso daqui. Ele olha e fala: então, irmãos, quer dizer, o que era aquilo lá? Não tem para onde fugir, é olho no olho, não tem como culpar ninguém, não tem como dizer: olha, eu, sabe, não, foi ele que adulterou com a prostituta. Então, irmãos, que coisa séria, quando nós nos deparamos, quando nós enfrentamos, quando nós vemos uma realidade como essa. Ele não tinha outra coisa para fazer senão reconhecer, senão confessar, não tinha para onde fugir. Por isso, irmão, nós devemos de temer ao Deus que conhece tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu desejo, sabe? Não é o pastor, não é a igreja, não é o marido, não é a esposa, não é o vizinho, não é o filho, não são os pais. O nosso compromisso é com o Deus que tudo sabe. Aleluia. Esse deve ser o nosso temor. De dia, de noite, no claro, no escuro, longe, perto, no alto, no baixo. Deus sabe o que nós pensamos. Ele nos criou, Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. E o Judá, vou ler agora. Qual foi a fala dele? Não teve como, irmão, reconhecer, falou: mais justo é ela do que eu. E dizem ainda, tem uma tradução que fala: ela é justa, e eu não tem nem essa palavra mais justo. A pergunta é o seguinte, irmãos: será que é só Judá que agiu assim? Nós estamos em 31 de março de 2024. Será que dentro desse templo, dentro desse público que terá contato com essa mensagem, dentro da nossa sociedade, será que tem pessoas, irmãos, que imitam Judá? Será que eu não imito Judá? Será que eu não me assento sobre aquilo que eu faço e aponto o dedo para alguém e falo: tem que queimar? Será que de alguma maneira esta realidade não ocorre também na minha vida? Eu devo perguntar isso sinceramente para mim mesmo, e devo no meu dia a dia, antes de eu dar uma sentença, pensar pelo menos uma vez: espera um pouquinho, e eu, como eu sou? Na nova VT, se der para colocar aí, Thais, por favor, Lucas capítulo 6 e versículo 42, o Senhor Jesus ele fala assim, em Lucas 6 e 42, na nova versão transformadora, diz assim: como pode dizer, amigo, deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Olha lá, irmãos, o que o Deus está dizendo. Quer dizer, tem uma pessoa que está com um cisquinho no olho. Alguém aqui sopra aqui, porque daí quando a gente abre assim, você vai lá, está com um cisquinho no olho. Mas se eu não estou, aí a Bíblia fala, vamos ler de novo: como pode dizer, amigo, deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco que está no seu próprio olho? Quer dizer, eu estou com um baita de um tronco, eu estou aqui com o meu olho fechado e vou mexer lá no olho do outro. Glória a Deus. Olha o que o texto está dizendo, irmãos. Vou deixar isso pegando. Olha o que o texto está falando. Como que eu posso mexer com o tronco no meu olho, mexer no cisco do olho de uma pessoa? Aí o Senhor fala: hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho,
então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Primeiro, tira o tronco do olho. Então, olha a situação grave, irmãos. O homem adulterou, o homem fez uma situação grave, e depois ele queria queimar, ele queria matar a mulher, por causa de uma situação que ele mesmo havia feito. E o Senhor fala isso daí, ele trata desse ponto aqui. Então eu preciso tomar muito cuidado, irmãos. Nós que lideramos, precisamos tomar muito cuidado para mexer com uma ovelhinha, para mexer com tratar os casos da igreja, nós que somos pais, nós que tratamos com as pessoas, para ver se nós não estamos fazendo alguma coisa igual o Judá está mostrando que ele fez aqui. Então, irmãos, olha, o texto omite a tristeza de Judá pela perda dos seus filhos. Ele perdeu o ele perdeu o Onã. Ele emite um contraste com o pranto agonizante de Jacó quando ele perdeu o filho José. Porque os irmãos dele, inclusive ele, o Judá, enganaram Jacó, dizendo que o José estava morto, que José tinha sido vendido pelo Egito. E o Jacó quase morreu, sofrimento, de dor, de angústia, quando ele perdeu o filho José. E aqui a gente não vê o Judá manifestando tristeza. Ele foi lá cuidar dos animais dele, ele foi lá, ficou viúvo, já se encontrou com uma prostituta. Então ele tinha esta característica. O texto não mostra que ele teve sofrimento. Então, irmãos, o Judá mostra-se um homem frio e egoísta, que lança fora a visão dada por Deus para Abraão. Era um homem que pensava no seu deleite, era um hedonista. Hedonista é uma palavra que não é muito popular, mas hedonismo é a busca do prazer. Qualquer prazer, prazer do dinheiro, prazer da comida, o prazer das viagens, o prazer do namoro, o prazer do trabalho, o prazer do esporte, o hedonismo é busca de prazer. Deu dor, deu angústia, deixa de lado. Eu quero ter prazer. Então, era um homem que estava lá, egoísta, frio, indiferente ao plano de Deus, à vontade de Deus. Judá, irmãos, não falou a verdade do seu coração. E ele ele achava que o problema da morte dos dois filhos dele era da viúva, era de Tamar. O texto diz que Deus matou porque eles eram maus. Mas nós vamos ver um outro texto depois, que mostra que o Tamar, que o Judá achava que o problema dos filhos dele morrer era por causa da Tamar, por causa da viúva. E o Judá, irmãos, ele se conformava com o mundo e a vida dos povos que ele foi tirado. A Bíblia diz, irmãos, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O Judá saiu do meio do povo dele, foi para o meio dos cananeus, arrumou um amigo lá cananeu, arrumou uma esposa, estava arrumando lá uma nora, estava vivendo indiferente do plano e da vontade de Deus. Então esse daí era o Judá. O Judá falha com Deus, quebrando a aliança, casando com uma mulher estrangeira, falhou com Deus, falhou como pai, porque não criou filhos bem, não criou filhos no temor, os filhos dele eram maus. A irmã Lídia estava falando hoje, que ficou admirada de ver que o Samuel era um bom pai, mas os filhos de Samuel não eram bons filhos, não é isso, irmã Lídia? Mas aqui nós vemos um pai que falhou como pai. Então ele falhou com Deus, quebrando a aliança, falou como pai, não cumprindo com os filhos, gerando filhos perversos, e falhou como sogro, enganando a nora. Espera lá, na NVT, Thaís, por favor, Gênesis 38 e 11,
espera lá um pouquinho, que quando o Selá crescer, eu vou dar ele para você. Talvez o menino tinha uns 10 anos, 12 anos, quando tinha lá 16, 17 anos, já podia casar. O que ele falou? Espera um pouquinho. Mas olha o que diz aqui em Gênesis 38, 11. Então Judá disse à sua nora Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse como seus 2 irmãos. Está vendo? Então ele disse isso apenas porque temia que o filho dele mais novo morria como os 2 mais velhos, mas ele não tinha intenção, ele não teve esse desejo de entregar o filho, então ele não agiu com verdade no coração. E esse daí, irmãos, é o Judá que apresenta na Bíblia. Falando um pouquinho de Tamar, irmãos, Tamar era a nora. Tamar não teve um comportamento 100%. Ela não teve um comportamento 100%. Ela foi lá, enganou o sogro. Ela teve um ato conjugal com o sogro, coisa reprovada. Não teve um comportamento 100%. Mas na história aqui, ela é apresentada como a boa parte da história. Por que, irmãos, que ela se apresentou? Porque ela teve uma atitude de não se afastar da mão que abençoa. Ela era cananita, mas ela se juntou com a família de Israel, e ela sabia que a bênção, ela sentia de alguma forma que a bênção estava ali. Então ela foi uma estrangeira que permaneceu fiel à família israelita, e apesar dos seus flagrantes fracassos, ela, irmãos, como a Ruth, não se afastou. A Ruth, para quem conhece a história da Ruth, para quem não conhece, que é difícil de entender, sabe que ela ficou viúva também. E aí a nora dela falou: volta para o seu povo. Ela falou: não, eu vou ficar com o povo de Israel. E a Tamar também ficou com o povo de Israel. Ela não quis se afastar. E o que aconteceu? Em Gênesis, irmão, agora normal, no capítulo de Gênesis, não, Mateus capítulo 1 e versículo 3, a gente vai ver novamente aqui essa Tamar entrando na história da Bíblia, porque Mateus capítulo 1 versículo 3 diz o quê? Que Judá gerou Pérez e Zerá. Quem é Pérez e Zerá? Os 2 filhos gerados da gravidez de Judá e Tamar, deste pecado. Vocês entenderam? Não está ficando confuso, está? Os 2 filhos do pecado de Judá, que foram gêmeos, Judá e Tamar. Aqui no Novo Testamento aparece o nome deles. Como eles se chamaram? Pérez e Zerá. Então está dizendo aqui que esses meninos, eles entraram na linhagem do nascimento terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui aparece Gênesis capítulo 1 versículo 3: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi, o que está escrito aí, irmãos? Cuja mãe foi e gerou, ali está dizendo de outra forma, na Almeida corrigida, essa coisa fiel aí, mas é outra, é Almeida corrigida e revisada. Então, irmãos, está dizendo assim o que? Olha, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe era Tamar. Então a Tamar aparece no Novo Testamento, irmãos. Por que ela aparece no Novo Testamento? Porque ela era cananita, mas ela não se afastou da família, ela ficou ali no lugar da bênção. Então a história continuou através dela. Se quando ela estivesse esperando o terceiro menino crescer, ela fosse embora e casasse com outra pessoa que não fosse o terceiro filho de Judá que viria, ela não estaria aqui na história. Mas como ela teve paciência para esperar,
ela está aqui na linhagem de Jesus no Novo Testamento. Por quê? Porque ela permaneceu. Irmãos, ela passou por um momento difícil, mas eu quero te dizer, ela permaneceu. E pelo fato dela permanecer no lugar dela, ela foi abençoada. Nós temos, irmãos, uma rotina na nossa igreja. Nós estamos estimulando os irmãos, tem um mapinha aí para ler a Bíblia toda num determinado período. Quem pega o mapinha, irmãos, e lê a Bíblia, ou sem mapinha lê a Bíblia, é abençoado pela palavra de Deus. Nós temos aqui, irmãos, na sede, por exemplo, em outros lugares, em outro dia, na quarta, na terça, na sexta, nós temos aqui os nossos cultos, quinta-feira. Quem, irmãos, permanece, quem vem para os cultos, quem pode e vem, é abençoado. Nós temos aqui, irmãos, a nossa escola dominical. Todos os domingos tem, salvo quando se avisa, 8h30 da manhã, a escola dominical. Quem vem para a escola dominical é abençoado. Nós temos nos domingos os nossos cultos, 18h30. Quem vem para os cultos é abençoado. Quem pega um papel no chão, quem se apresenta para fazer um serviço na igreja, quem participa da rotina da igreja, quem participa do ordinário da igreja, quem se envolve, quem trabalha junto com a igreja, quem trabalha junto com a liderança constituída por Deus, quem trabalha junto com aquilo que Deus deixou, que não entra por outros caminhos. Como que a Tamar ficou obedientemente lá esperando? Não, vou ficar aqui no meu lugar. Sofreu, mas ela aparece aqui no Novo Testamento. Ela ficou no lugar da bênção. Então, irmãos, para mim isso é uma experiência. Quantos vales eu já passei, quantos vales nós já passamos, mas quando nós ficamos no vale da sombra da morte, ou no vale do deserto, ou no vale árido, mas nós ficamos ali no nosso lugar que Deus quer que a gente esteja, pode ter certeza de uma coisa: a bênção vai chegar, aleluia. Vai chegar a bênção. Se eu, irmãos, me distancio, se a Tamar não esperasse o sogro dela cumprir a palavra como prometeu, ela não seria parte da história, ela mesma teria ido embora, mas ela esperou, e ela está sendo citada aqui nessa noite, Mateus 1, e versículo 3, ela é uma das mães, ela gerou uma das sementes de que veio o Salvador da humanidade, ela é honrada, ela entrou na história, porque ela ficou firme no lugar dela. O que nós ganhamos, irmão, de nos sair do nosso lugar, de nos levantarmos contra a mão que nos abençoa? Nós podemos olhar a história, isso é fato, irmãos, nós perdemos, mas a Ruth ganhou, porque ela falou assim: aonde você morrer, eu vou morrer também, o teu povo é o meu povo, e Ruth foi abençoada. A Tamar também, irmãos, ela ficou lá no lugar dela, ela sofreu, mas ela foi honrada. Então ela foi nobre, ela ganhou porque ela permaneceu no lugar dela. Mas, irmãos, eu pergunto para os irmãos, voltando para o Judá, que pecou contra a nora dele, sem saber o que era, que mentiu para ela, dizendo que ia dar o terceiro filho e não deu, que queria matar ela, que saiu do meio do povo dele, casou com uma mulher descrente. Que homem difícil, que mau testemunho. Pessoa que foi confrontada, falou: realmente eu pequei, ela é justa, eu não sou. E hoje a gente canta assim, ó: ele é um leão da tribo de Judá. E é esse Judá aí. É esse Judá. É esse Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e não... Quer dizer, como assim, irmãos? Esse homem que queria matar a nora, que mentiu. Por isso que nós dissemos, irmãos, no domingo passado,
A gente às vezes pensa, irmãos, que é um ponto final. Mas Deus, irmãos, é o Deus dos novos recomeços. Deus é o Deus que sabe como fazer. Então olha bem, olha o leão da tribo de Judá. Esse fato dele ser confrontado com a nora dele marcou o início da transformação deste homem. Gênesis 38, 26 diz assim que: e conheceu o Judá, quer dizer, conheceu aquelas 3 peças e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho. Ele foi tocado. Ele disse assim: ela é mais justa do que eu. Não ficou batendo boca, não ficou brigando, não ficou falando, olha, não. Ela reconheceu, ela é mais justa do que eu. Então foi um primeiro baque que teve na vida do Judá. Primeiro baque que aconteceu com ele. Este homem mau, este homem que se afastou de Deus, se afastou. E a Bíblia diz, irmãos, mais tarde, em Apocalipse capítulo 21, versículo 12, a Bíblia mostrando lá o Apocalipse, as coisas dos céus, fala assim: o muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, está escrito lá na Jerusalém, está dizendo aí, está dizendo aqui: o muro da cidade era grande e alto, a Nova Jerusalém, com portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então, o nome de Judá está lá numa porta no céu, no muro, na cidade guardada por anjos. Então, apesar de toda essa lambança que ele fez, o que a Bíblia fala? O nome dele está registrado no céu. O que é isso, irmãos? O que é isso? O que é que houve para que isso acontecesse? Uma palavra nós podemos entender. O nome disso é graça. O que é graça, irmãos? Graça é eu receber aquilo que eu não mereço receber. É isso que é graça. Então, Deus, irmãos, pegou um homem atrapalhado como este, pegou um homem com um mau testemunho como este. O nome dele está escrito lá numa das portas da Nova Jerusalém. Ele é o leão da tribo de Judá que nós cantamos, porque houve uma transformação da vida dele. Então Deus pegou essa pessoa torta, atrapalhada, fez dele alguma coisa extraordinária para mostrar para mim e para você que há esperança, que há solução, que há misericórdia, que há um novo começo, que eu devo ser agradecido a este Deus, porque Ele trabalha assim na nossa vida. Ele não pegou aqui uma pessoa perfeita, pegou uma pessoa atrapalhada, que tinha todo esse sentimento, e começou a trabalhar na vida dele. Ele continuou assim? Não, ele não continuou assim. Venha como está e permaneça. Não teve uma mudança na vida dele, mas Deus trabalhou no coração dele, para que coisas boas acontecessem no coração dele. Então, irmãos, ele começou a dizer: ela é mais justa do que eu. Foi o primeiro baque que ele teve. E aí depois, irmãos, sabe, desenvolvendo o livro de Gênesis, fala que o tempo passou, veio a fome, e eles precisaram ir para o Egito. É o que diz o texto: precisaram ir para o Egito, buscar comida no Egito. E quem é que estava lá agora de governador do Egito? O José, que foi vendido pelos seus irmãos, estava lá como governador do Egito. E aí José usou de estratégia com eles e começou a pressionar
os 10 irmãos que lá estavam. E aí, a hora que eles se sentiram angustiados, a hora que eles se sentiram presos, a consciência deles começou a acusar. Na Almeida revisada e corrigida, Gênesis 42 e 21 está dizendo que quando José começou a pressionar, eles disseram uns para os outros. Então disseram uns aos outros: na verdade, olha o que ele diz: somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, porém nós não ouvimos, por isso nos sobrevém agora esta angústia. Porque o José queria prender eles, não queria deixar eles voltar para Canaã, sair do Egito. Eles começaram a pensar: o que está acontecendo com a gente? Por que nós estamos sofrendo isso daí? A gente não faz essa autoanálise, irmãos? Meu Deus, é luta, é adversidade, é doença, é sofrimento, eu estou sem dormir, tem essa dificuldade. Será que eu tenho alguma coisa errada na minha vida? Será que Deus está me castigando? Será que eu estou recebendo uma punição? Isso não acontece com a gente, irmãos? Isso acontece com todos nós. E eles começaram a pensar: olha, o que foi que aconteceu? Eles disseram: nós estamos pagando aqui o que nós fizemos com o nosso irmão, o que nós fizemos com José. Então, quer dizer, foi mais um baque, irmãos, que houve na vida deste homem chamado Judá. Então, começou a haver essa sensibilidade, né? E Deus foi trabalhando na vida deles. Eles começaram a sentir aquela angústia. Então, irmãos, avançando, a história se desenvolveu. O José pressionou eles de uma tal forma no Egito, e o Judá lá no meio, sendo trabalhado por Deus. Chegou uma hora que ele tinha de assumir um compromisso. Então, no capítulo 37, versículo 26 e 27 de Gênesis, capítulo 37, versículo 26 e 27, diz o que, irmãos? Judá disse aos seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. E os seus irmãos concordaram. Então, irmãos, de quem que foi a ideia de vender a José? Foi de Judá. Falou: vamos vender ele como escravo. Vamos vender. Esse era o sentimento que ele tinha no coração. A insensibilidade, um homem duro, um homem difícil. Mas quando Deus foi trabalhando na vida dele, quando Deus foi trabalhando, quando Deus foi fazendo, lá na frente, irmãos, na hora que o pai dele envelheceu, que ele estava lá no Egito, ele precisou de fazer uma nova proposta. E eu já quero ir encerrando e ler aqui o último texto que nós vamos ver aqui. Gênesis capítulo 44, versículo 32 até o versículo 34. Porque agora, irmãos, o José estava pressionando, que o texto diz: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Então, olha, irmãos, o que o texto está dizendo aqui. Olha o que o texto está dizendo. Aquele Judá que um dia falou: venda José, lá na frente agora, depois de Deus trabalhar na vida dele, ele saiu do território onde ele estava, viajou lá para o Egito. José queria prender todo mundo ali no Egito. José não queria deixar o Benjamim embora.
E o Benjamim era o filho caçula de Jacó. E o José falou: eu vou prender Benjamim. O que o Judá fez, irmãos? O Judá falou: olha, eu fico como escravo. Aquele que falou: vamos vender José como escravo, disse assim: eu fico como escravo no lugar do Benjamim. Deixa o Benjamim embora, eu fico no lugar dele. Por que eu quero ficar no lugar dele? Porque eu não posso suportar a tristeza que o meu pai terá se esse Benjamim não voltar para ele. Então olha, irmãos, uma mudança de postura. Olha a diferença do Judá quando ele viu o que estava acontecendo. Então Deus foi trabalhando na vida dele de uma tal forma, foi trabalhando na vida de uma tal maneira, que ele se entregou à vida dele, que ele se entregou como escravo no lugar, porque ele não podia suportar a tristeza do pai, o mesmo pai, que um dia ele foi insensível quando eles disseram que José morreu, mas haviam vendido. Agora ele estava dizendo assim: olha, eu não posso suportar a tristeza que há no coração do meu pai, que haverá no coração do meu pai, se esse menino não voltar. Então, irmãos, Judá foi transformado numa pessoa melhor. Ele foi transformado numa pessoa melhor. Então nós podemos hoje sim cantar: ele é o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque a graça trabalhou na vida dele. Aquele Judá que fez todas aquelas artes, mas o tempo passou e não passou em vão. Houve um progresso, houve um desenvolvimento na vida dele. E ele agora estava ali se oferecendo para ficar no lugar do pai dele com uma verdadeira sensibilidade pelo pai. Não era mais aquele homem frio, não era mais aquele homem egoísta, não era mais aquele homem que vivia na busca de prazeres. Ele se entregou para ficar numa prisão, para não ver o sofrimento. Ele preferiu sofrer para não ver o sofrimento do pai. Deus, irmãos, transformou a vida do Judá. A graça transformou a vida de Judá. E a graça transforma também a minha vida. A graça transforma também a sua vida. A graça transforma também a vida lá daquela pessoa. Mas eu não posso perder a fé. Eu não posso perder a esperança. Não depende de nenhuma denominação, não depende de nenhum pastor, não depende da sua sabedoria, não depende da sua quantidade de oração, não depende da sua quantidade de jejum, não depende da sua habilidade de conversar, não depende das suas horas de sono perdidas. Não depende, não é isso que vai resolver. O que resolve, irmãos, é Deus atuar, o que resolve é Deus trabalhar. É isso que resolve. É isso que dá vitória para um pai, para um marido, para uma esposa, para um pastor, para um patrão, para um obreiro, enfim. A única esperança que nós temos é a graça de Deus. É Deus trabalhando. E aí Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele vai nos usando ou não. Então às vezes nós vemos, irmãos, tantas coisas tristes, tantas coisas boas que poderiam acontecer, e pessoas entrando por caminhos tão difíceis, irmãos, tão diferentes. A gente olha assim e fala: que pena, que pena. Mas, irmãos, Judá foi transformado numa pessoa melhor. Ele se apresentou: eu fico de escravo no lugar do meu irmão Benjamim, porque eu não vou suportar de ver o meu pai sofrer mais. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Ele foi com as pernas dele, com as mãos dele, com a boca dele, com a vida dele, falou: eu vou fazer isso porque eu quero. Então, irmãos, Deus trabalhou na vida de Judá dessa forma, sabe? E para nós e para o próximo eu quero dizer: há esperança.
Há esperança. Há esperança. E nós precisamos de crer nisso daí. Eu acho isso muito bonito, irmãos. Esses homens tortos, atrapalhados, que foram os instrumentos de Deus. Está aí, ó. Judá está aí. Israel está aí. Sabe quem é Israel que está aí hoje? Benjamim Netanyahu que está lá hoje? É desse povo aqui. Sabe aqueles judeus que estão em guerra, que está lá no noticiário? É filho desse moço aqui que foi transformado pelo poder de Deus. Viu? Então ele errou, ele foi um hipócrita, mas Deus trabalhou na vida dele. Eu quero, irmãos, que Deus trabalhe na minha vida a cada dia, em nome de Jesus. Você quer que Deus trabalhe na sua vida, irmãos? Eu quero que Deus trabalhe na minha vida. Eu quero. Tá bom? Então nós vamos ficar de pé agora, irmãos, em nome do Senhor. Vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, irmãos. Tenha compaixão de nós. Que a gente não venha agir como o Judá, sabe? Que a gente não venha vir como o Judá. O Ministério de Louvor já pode vir também. Que vamos agir como o Judá, que queria queimar a Tamar. Não, irmãos, naquela cegueira que ele estava. Mas o Judá, que depois foi transformado no homem, falou: eu não suporto de ver o sofrimento do meu pai. Essa transformação Deus fazer na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pedir para o pastor Elton fazer esta oração junto com a igreja, e nós já vamos em seguida louvar o nosso Deus um pouco mais, em nome de Jesus. Amém. Oramos a Deus em nome de Jesus. Maravilhoso, eterno Deus de poder e da graça, Pai. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Agradecemos a Ti, meu Pai, por essas palavras. Agradecemos a Ti por aquilo que o Senhor trouxe nas nossas orações nessa noite, meu Pai. Que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa nos capacitar, meu Pai, cada dia mais e mais, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, dia após dia, a andar nos Teus caminhos, nos Teus cuidados, Senhor. Que o Senhor venha tirar tudo aquilo de nós que não vem de Ti. Que o Senhor venha nos dar força. Que o Senhor venha nos dar graça, meu Pai, cada dia mais e mais. Que nós podemos reconhecer que o Senhor é Deus sobre nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos dar força, graça cada dia mais e mais, Senhor. Que o nosso
fez hoje em nossas vidas, venha fazer efeito lá na frente, venha fazer efeito em vidas de pessoas, em vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, por essa noite, e obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo, e as palmas nossas. A minha glória é fazer Senhor.
próxima oportunidade. Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor.